Com certeza, Renata. E acho que é legal se explicar para o nosso público como começou tudo isso, né? Ok, amigos apresentaram a gente, é uma rede ali em comum, mas por que estamos aqui, Renato? Pois é, me formei há 25 anos atrás. Há uns 3, 4 meses, eu me coloquei assim, eu posso ajudar mais do que só fazer foto. Só que eu tô afastado da psicologia há 25 anos, Aline. Então, voltar para um pensamento clínico demanda um tempo. A ideia era como que eu posso ajudar de forma imediata. E o podcast, ele nasceu junto com outras ferramentas que desenvolvemos exatamente para isso. Então, esse meu chamado fez com que tivesse essa conexão entre a gente, e é muito bacana falar disso, porque a gente já pode entrar num conceito chamado sincronicidade, Ah, que é legal. como que, assim, várias coisas se confluem para que a gente pudesse chegar aqui, que eu tive uma ideia, né, que foi em um domingo, que foi essa de desenvolvimento de pessoas através de workshop. Me conectei naquela mesmo momento, em um domingo, de domingo para segunda-feira, 1h da manhã, com uma amiga, mandando um WhatsApp, que eu marquei um bate-papo com ela no dia seguinte, que trouxe um amigo, e esse amigo, por um acaso, fez com que eu conhecesse a Aline. E eu falando sobre o meu projeto com essa minha amiga, esse amigo dela estava lá e que me conectou com a Aline, fez com que a gente falasse. A Aline prontamente entendeu minha proposta, meu projeto, comprou a ideia, e foi quando iniciou a parte dos workshops, das palestras que a gente tem ministrado dentro de empresas, e de uma forma muito rápida. Porque se a gente for pensar em... A Aline já vem nessa pegada faz tempo. Eu estou falando da minha parte aqui, que há 4 meses eu cheguei e as coisas estão vindo em uma rapidez, em uma agilidade, que é como a gente consegue, nessa parte energética, jogar para o universo, e o universo ele trazer uma resposta. E ao contrário do que eu reparo ali e vejo que algumas pessoas, mas eu não quero ir por esse caminho. Eu estou vendo assim, o que o universo está me mostrando? Ele está me mostrando isso? O meu objetivo é ajudar pessoas, então eu tenho essa ferramenta do workshop, mas aí veio a palestra, daí veio a possibilidade de fui convidado para escrever um capítulo de um livro que vai ser lançado agora no início de 2026. Fui convidado para talk show, falar sobre comportamento, desenvolvimento, sobre imagem, e agora surgiu a oportunidade do podcast. As coisas vão se acontecendo em uma velocidade, quando você se abre para o universo, de uma forma muito rápida. E é interessante porque isso aconteceu comigo também na fotografia. E acontece agora comigo nesse outro momento, nessa outra fase, com a parte do desenvolvimento de pessoas. Sim, eu sempre falo, né, Renato, que tudo que é para ser, ele acontece de maneira natural. Eu acredito nisso e eu vivo isso. Precisa forçar uma situação, precisa criar um cenário que não é real para que a gente atinja um fim. Será que aquilo é para ser realmente? Então, eu acredito muito no movimento orgânico. A vida toda eu atendo muitos clientes e são clientes que vêm para mim organicamente. Faço eventos e eles vêm. Às vezes, o meu evento pode ter 2 pessoas na sala, como podem ter 200, 300. Já atendi público de mais de 1.000 pessoas. Então, qual é o evento que foi melhor? O com 2 pessoas em sala ou com 2.000? Os 2 foram maravilhosos porque tinha que estar ali quem precisava estar. Então o universo ele é tão maravilhoso quando ele vai encaixando as peças, só que muitas pessoas, às vezes, elas percebem assim, nossa, mas a vida dos 2 ele tá fluindo, eles têm uma carreira legal, mas a minha não está fluindo. Às vezes a pessoa tá ouvindo a gente aí, você que tá ouvindo, de repente para pra pensar, mas a minha vida não está assim. E aí eu pergunto, qual mentira você tá falando pra você mesmo? Às vezes você tá mentindo que você gosta de ir num lugar que você não gosta mais, tá mentindo que você gosta de ter um relacionamento que você não faz mais sentido pra você. Às vezes você tá num trabalho que já perdeu o sentido também. Enquanto você continua mentindo pra você mesmo, as coisas não vão fluir. Então, viver essa verdade pessoal é assumir quem nós somos, independente do que seja. O Renato e eu gostamos muito de falar sobre o lado sombra, a importância de assumir esse nosso lado. E então, o objetivo é esse, né, Renato? Trazer essa reflexão que a partir de nós mesmos, a gente já vive isso. Assumir quem somos na essência,
E essa conexão, ela se facilita e fica muito mais fácil ver também quem não está nessa sintonia, porque não encaixa. Então, a vida leve, livre, tranquila, fluida é uma escolha, ela é um estilo de vida. E quando nos conhecemos, percebemos que temos esse mesmo formato de vida, essa fluidez, né? E isso conectou e tudo flui muito rapidamente, como você disse. E essa coisa de querer, bem colocado, porque fizemos a condução de um workshop e é interessante isso e ressaltar, porque ainda que trabalhemos com a parte do desenvolvimento pessoal, o desenvolvimento pessoal ele é eterno. Então, assim, não é porque nós trabalhamos que nós não temos as nossas feridas, as nossas dores e que a gente não está trabalhando nesse sentido também. Então, às vezes, levar um conhecimento para vocês ali do outro lado e que teremos convidados nos próximos episódios, tantos outros, que será conduzido juntamente com os nossos convidados, isso faz com que a gente aprenda muito também, né? Então, muitas vezes uma palavra que vem do outro, às vezes vem nos curar também, né? Então, assim, a palavra tem poder, existem as energias ali também, tem o lado espiritual, tem muita coisa ali. E por isso que, através desses vários viés, é o que vai acontecer o nosso podcast, para ter realmente possibilidade de quem está aí do outro lado, às vezes se conecta mais com o lado espiritual, às vezes mais com o lado comportamental. Vai ter alguém que vai falar aqui sobre algum tema que você vai se conectar e talvez vai ter pessoas que venham enquanto convidados que você não se conecte. E tá tudo bem. A ideia é levar conhecimento e você pega aquilo que interessa para você. A gente vai fazer a mesma coisa aqui também. A gente pega o conhecimento que reverbera em nós, não é? Sim, é sobre isso. Muitas vezes as pessoas não despertam para si mesmas, porque elas não sabem que existem certas formas de pensar. Por exemplo, o estoicismo é uma categoria de pensamento que eu admiro demais, porque ele ensina a gente a ter autocontrole, a colocar foco onde realmente importa. Então, de repente, num episódio nosso que a gente vai falar sobre esse tema, talvez você nunca tenha ouvido falar sobre isso. Mas existe na internet, então pesquisa. Nossa, o que que é estoicismo? O que é viver um pouco mais levemente, sem forçar nada, ter qualidade de vida, o que é isso? Então, o nosso objetivo é trazer pequenas palavras, termos, conhecimentos ali, muitas vezes, básicos, que despertam você a buscar mais. E sempre que a gente puder contar com convidados que vão trazer esse tema, ótimo, você que está assistindo a gente, se de repente você se identificou com a nossa proposta, trabalha numa área de desenvolvimento de pessoas ou tem uma visão sobre a vida muito mais ampla, entre em contato, quem sabe você está aqui com a gente, falando um pouco mais sobre a sua percepção da vida. Isso pode acrescentar muito, conhecimento nunca é demais, e como eu falei, às vezes a gente não desperta porque a gente não sabe que tal coisa existe. E se eu e você temos essa característica de buscar sempre, por que não transbordar isso? E esses projetos, eles nascem, né, Renato, quando a gente está preparado. Eu sei sobre isso há muitos anos e você também, mas por que agora? Então, é importante a gente também entender que às vezes alguém assiste um tema e fala, não, nada a ver, não gostei, vou bloquear esses dois aí. Mas às vezes não é o momento também. Então, antes da gente falar que algo é bom ou ruim, a gente tem que avaliar se a gente não está no momento nosso que a gente está bloqueado para o novo. E antes de bloquear a gente, se inscreve no canal, por favor, curta, manda para alguém que não vai bloquear a gente, que a gente a nossa meta agora é atingir os nossos mil inscritos. Então, assim, vai compartilhando para que a gente possa atingir aí os 1000 inscritos do nosso canal. Exatamente. É sobre isso. A Aline é importante. Ela fez aqui, ó. Ela tem 3 lançamentos de um livro. Um esgotou, não tem aqui. Mas eu quero saber aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Empresários e empreendedores. A Aline fez vou mandar aqui para essa câmera. A Aline fez a participação e a colaboração na escrita desse livro. Eu queria entender um pouquinho sobre esse livro que você ajudou e contribuiu a escrever. Qual é o conteúdo? Me fale um pouquinho. Depois eu vou entrar no outro livro aqui da Aline. Legal. Esse Empresários e Empreendedores, Renato, ele surgiu de um projeto com uma empresa lá da Bahia, em Salvador, alguns dias. Não conhecia Salvador, me apaixonei assim pela cultura e eu sou extremamente adaptável. Então, nos 6 dias que eu fiquei lá, eu já saí de lá com sotaque, para você ter noção. O pessoal perguntava onde eu morava lá. Eu falei, mas eu não sou daqui, é a primeira vez, não acredito, com esse sotaque. Então, assim, por que a gente foi falar sobre empresários e empreendedores? Porque o nosso país é um país empreendedor. Só que muitos empreendedores começam
o trabalho, começam a empreender e não se estruturam. Então, nesse projeto, eu trouxe um texto onde eu falo sobre a importância da estruturação da empresa e também a expansão da sua empresa através de você mesmo. Então, o empresário, às vezes, ele se anula no processo de empreender. Ele fala, não, eu tenho que cuidar do financeiro, cuidar do comercial, cuidar da logística, mas ele não se inclui na própria empresa. Então, trago uma reflexão sobre a importância desse empresário trazer mais a bagagem dele para que ele mesmo expanda o negócio. Então, foi uma obra assim, sensacional de 2023. Para quem quiser adquirir, esse livro consegue achar na internet para comprar. Se não encontrar, entre em contato. Esse eu consigo enviar para você também, que tiver interesse em adquirir. Vale muito a pena. Empresários, empreendedores. Agora a gente vai falar sobre mulheres que cruzam o oceano. Eu fiquei curioso sobre o tema aqui e o livro. Mulheres que Cruzaram Oceanos foi o lançamento desse ano, 2025. Cruzaram? Cruzaram Oceanos. Foi um lançamento que nós fizemos lá em Portugal. E o intuito foi unir mulheres que moram fora do país de origem numa mesma obra, para mostrar que elas estão buscando o melhor, buscando qualidade de vida, buscando um relacionamento mais saudável, e para isso elas cruzaram oceanos. Não, mas não é só o oceano geográfico, é o oceano interno. E aí a gente conta nesse livro as nossas histórias de vida pessoal, as batalhas internas. Então, essa obra, nela foi a primeira vez que eu falei sobre mim, sobre a minha história, falei sobre a minha família de origem, que não é tão funcional. As pessoas acham que a gente é psicólogo, a gente tem a família perfeita. Não, é muitas vezes por não ter a família perfeita que a gente se torna psicólogo. Então, eu contei um pouquinho da minha história. Foi incrível também, assim, compartilhar em Portugal essa experiência com essas mulheres, muitas que estão lá isoladas, sem a família, sofrendo ainda, mas acreditando num sonho. Então, foi incrível. E tem um terceiro livro que, pelo jeito, foi esgotado, já não tem mais aqui. Me conte um pouco sobre esse terceiro. Esse terceiro livro, eu direcionei ele mais para o ambiente que eu estou habituada, que é o corporativo, que falei sobre vendas. Foi o ano passado, nós fizemos o lançamento em São Paulo. E com um viés mostrando assim, não é você quem vende, é o seu cliente quem compra. Lembra que eu falei que eu não acredito no forçado? As coisas têm que fluir naturalmente. E com vendas também é assim. Aprendi a vender lá em 2016, vivo de vendas até hoje. E acredito que você, enquanto vendedor, precisa mostrar o seu produto ou serviço da melhor forma. Se o cliente está no momento de compra, efetiva a compra. Se ele não está, não adianta vender forçado, porque ele vai comprar se você forçar, mas ele vai voltar muito insatisfeito com você e a sua imagem. Então eu trago também esse olhar mais para o desenvolvimento pessoal, comportamento focado em vendas. Mas você sabe que assim, eu trabalhei com a parte comercial e também trabalho até hoje, diretamente. A gente apresenta o nosso produto e é bem a filosofia do que eu acredito, Aline, porque a venda, na verdade, eu falo assim, a gente não vende, a gente apresenta. E eu fazia bem isso, eu apresentava. E apresentava ainda o lado positivo e negativo. Eu falava assim, olha, tem isso, 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 tem isso, isso. A pessoa tem que ter consciência. E é a pessoa que vai estar preparada para comprar e para poder avaliar. O meu papel enquanto vendedor é apresentar de uma forma simples, clara, para a pessoa entender o que aquele produto, aquele serviço pode oferecer. Se é um determinado produto ali, quais são os pontos positivos, o que né, assim, sei lá, pegar ali o liquidificador, só tem 220 voltagem, mas eu só tenho 110, talvez então esse produto, eu era super sincero, então eu não tenho como vender para você, ou você troca ali a voltagem e volta aqui para poder comprar, para poder adaptar, porque senão a pessoa vai comprar, eu não orientei, vai estourar o aparelho dele ali na tomada, e ele vai reclamar, vai voltar, poxa, você não me orientou. Então, assim, o meu papel, eu acho que é esse, é eu ser de transparente, verdadeiro, enquanto parte de vendas, né? Sim. Porque, assim, a decisão da compra, ela tá no outro. O papel meu é o de apresentar o melhor, né? O que tem ali, enfim, as características daquele produto de uma forma didática. Mas é bem interessante. Para você que está chegando agora, se quiser também conhecer o nosso Instagram, é @os_alquímicos_. Ali temos também algumas lives que fizemos e que fazemos eventualmente sobre alguns temas. A Aline comentou sobre a questão de viver o seu propósito. Ali a gente tem live falando sobre o propósito de vida, sobre essência pessoal. E tem alguns conteúdos bem interessantes. Acessa ali porque você vai conseguir acompanhar um pouquinho também do nosso dia a dia e um pouco desses conteúdos que ali também tem. Exatamente. O objetivo é trazer insights, né? Trazer percepções. E como a gente falou, né, Renato? Às vezes a pessoa ela não está no momento.
tudo bem, guarda a informação que você ouviu, em algum momento você vai aplicar. Então, o despertar, ele é um processo individual e a gente vai trazendo ferramentas, né? Então, é um workshop, é uma palestra numa empresa, é um treinamento pontual, ou de repente é uma imersão que nós fazemos ali de 2, 3 dias, você com a gente, ou de repente é uma mentoria individual, você fala, nossa, gostei dos dois, quero passar com um processo, ou uma mentoria em grupo. Então, nós oferecemos várias formas de acessar a pessoa que precisa da ajuda, né? E não necessariamente é um processo rígido. Ah, a gente tem os temas definidos. Não. O Renato e eu trabalhamos muito com o construir junto com o outro. Então, dá para desenvolver um projeto personalizado, dá para desenvolver uma proposta. De repente, você que está ouvindo a gente é o empresário e fala: nossa, eu preciso trazer para minha empresa um olhar mais do desenvolvimento, mas eu não quero uma coisa muito chata, não quero uma coisa muito teórica, eu quero mais prático. Então, será que os dois fazem esse trabalho? Fazemos. Eu venho desse meio já há muitos anos. O Renato, ele vem do meio mais lúdico, do teatro também. Então, são competências e habilidades que a gente tem, não desenvolvemos hoje. Não fizemos um curso ontem e estamos aqui com um podcast para você. A gente está nisso há muitos anos, por isso que fluiu a parceria também, ao nível de maturidade, tanto pessoal quanto profissional. E é o que a gente quer transbordar para você. E complementando a apresentação da Aline lá de trás, a Aline também professora, né? Então ela traz os conteúdos de uma forma muito clara, muito didática, muito objetiva. Isso também é muito bacana. Nesses workshops que temos ministrados em conjunto, essa clareza e essa tranquilidade de passar o conteúdo é uma característica da Aline também. E geralmente eu entro ali com a parte mais prática, mais vivencial. Eu gosto muito de trazer todo esse meu arsenal de conhecimento para trazer o conteúdo efetivamente teórico, que pega ali esse know-how todo de professora que temos aqui, para uma parte prática e vivencial. Workshop, quando a gente fala de workshop, a gente fala de, vamos pegar esse conteúdo e vamos colocar isso na prática. Porque senão vira apenas o conhecimento teórico. E como que é transformar isso na prática? Então, o workshop ele vem exatamente para mexer, para dar um chacoalhão ali, não só no intelectual, no racional, mas na prática e no comportamento, para a gente fazer o negócio acontecer. É um chacoalhãozinho. Isso, e por isso que é importante o autoconhecimento, né, Renato? Porque até entre nós mesmo, né? O Renato tem uma característica mais espontânea, mais extrovertido, extremamente comunicativo. Eu já tenho uma característica de comunicação, palco, ok, mas eu sou mais observadora, mais analítica. Então, o bastidor, eu gosto muito de cuidar disso também. Então, a gente pega as nossas características e potencializa elas. Não é uma relação, né? Isso até é uma reflexão para quem faz projeto. Não é uma relação de competição, é uma relação de complementariedade. Lembra que eu falei, não existe essa dualidade. Por que eu tenho que escolher se é acima ou se é abaixo? Por que eu não posso escolher ficar no meio? Por que tem que escolher sempre ficar dentro ou fora? Essa dualidade, ela separa a sociedade. Então, quando a gente encontra dois perfis que são diferentes, porém complementares, isso torna riquíssimo um projeto. Não só isso, porque assim, acaba um aprendendo com o outro Com também. certeza. Nesse tempo que a gente se conhece, o que eu tenho aprendido contigo... E eu com você, Renata, respirar. É isso. Respiro muito. Eu brinco com o Renato, né? Ele é uma pessoa extremamente comunicativa, extrovertida. E eu pareço bastante calma, mas eu tenho um fogo, assim, do Sagitário dentro que me deixa muito impaciente, né? Quem é Sagitário sabe. Então, às vezes, o Renato, ele tá ali prolixo, ele tá conversando e eu, vamos lá, onde você quer chegar? Então, assim, vira até um tom de humor, porque é uma característica, isso que torna a gente único, né? Enquanto ser humano, é a nossa particularidade. Exato, e respeitar ali as particularidades e se desenvolver, porque assim, é aprender de fato um com o outro a todo momento. Sim, com certeza, isso é muito bom. Fala um pouquinho pra gente desses workshops que a gente já tem feito e daqueles que a gente vai fazer o ano que vem, daí eu complemento também. Sim. Um overview geral, uma visão geral para você entender um pouquinho da diferença das coisas, até caso você tenha interesse em contratar ou saber mais, né? Quando a gente fala que a gente faz palestra, é uma hora dentro de uma empresa ou de um lugar que a gente vai expor sobre um tema. O próximo passo, ele vem num formato já de um workshop, que é você estender um pouquinho mais ali, próximo de 4 a 8 horas, trazemos um conteúdo parecido com uma palestra, mas a gente já tem a prática. Então, dinâmicas vivenciais, o Renato ele aplica umas imersões assim muito interessantes, muito trazendo mesmo o afloramento emocional, isso é muito legal. E aí a pessoa de repente fala, não, Aline, eu não quero uma palestra de 1 hora, eu não quero um workshop de 8 horas, eu quero um treinamento continuado. Vocês vêm aqui 2 vezes no mês treinar nossos líderes, treinar nosso time? Sim.
Dá para desenvolver projetos de treinamento mais extensos também. E aí, de repente, a pessoa ela participou de alguma dessa vivência e ela quer algo mais profundo. É por isso que nós temos as nossas imersões de 2, 3 dias, onde a gente faz ali no espaço de um hotel, enfim, num espaço mais pessoal, vamos chamar assim, tira um pouquinho do corporativo, daquela coisa mais profissional e traz mais para o pessoal para uma imersão em você mesmo. Então, é o momento de você olhar para você, de você chorar, de você se expressar, né? Então, o objetivo é trazer vários formatos de trabalho. Se você, de repente, fala, não, eu não quero nada em grupo, eu quero individual, dá para fazer um processo de mentoria? Com certeza, a gente desenvolve. O Renato e eu gostamos muito de trabalhar com as mentorias em grupo, online, então independente se você está do outro lado do país, ou do planeta, se você consegue se conectar, a gente consegue desenvolver as mentorias online com grupos. Porque o grupo, ele torna muito rico a troca. É como o Renato disse aqui, eu aprendo muito com ele aprende comigo, porque somos personalidades diferentes e complementares. Então ele me traz pontos que eu falo, nossa, realmente, vou repensar, vice-versa. Então, numa mentoria em grupo, a gente consegue trabalhar mais a troca. E é isso que torna rico o nosso processo de desenvolvimento e é isso que expande a nossa percepção. Porque quando a gente fica só pensando da mesma forma no nosso mundinho, e muitas vezes pegando esse mundinho e querendo colocar na cabeça do outro como uma verdade única, isso limita muito a gente. Então, o objetivo é expandir mesmo, é desenvolver de diversas formas possíveis e uma forma que faça sentido para você. Por isso que a gente desenvolveu vários formatos de trabalho. E em breve também vai ter o livro do Renato para vocês adquirirem aí e trazer esse conhecimento ainda mais aprofundado. E é importante ressaltar que não é só então para empresas. Para você que quer esse desenvolvimento pessoal, para você, esses workshops de imersão, eles servem para você também. Eles estão abertos. Sigam a gente, porque eventualmente, tanto no canal ali do Instagram quanto aqui, estaremos falando para vocês as datas, os momentos certos para poder participar, porque realmente a gente atende a parte das empresas, mas atendemos também a pessoa física que está querendo olhar para si e falar assim, tá, onde que eu tenho que mexer aqui dentro para poder fazer um movimento diferente e sair dessa situação, para dar o próximo passo. Esse é o nosso objetivo, né, Aline? Sim, a nossa missão, né, a nossa missão juntos, né, Renato, porque sozinho a gente não faz nada. Então poderíamos fazer um podcast onde a gente traria conhecimento nosso, sim, tem uma vida inteira de conhecimento para vários episódios. E é por isso que a gente resolveu agregar convidados, pessoas que trazem uma outra percepção, e a gente vai expandindo e fazendo o que a gente consegue nas nossas limitações também, E né. também tem a versão pocket dos workshops que a gente tem feito agora, que são esses workshops de duração de 4 horas. Tem acontecido aos sábados, uma vez por mês, que é geralmente das 8 horas da manhã até meio-dia, e que a gente entra com uma temática específica. Então tem a parte teórica, tem a parte prática e também tem essa versão. Então, assim, quero uma coisa um pouco mais compacta, até para sentir como que é. Sim. Tem como o nosso podcast aí tem essa abrangência, porque acaba tendo visualização em todos os cantos, de repente, do país ou do mundo, do globo, mas assim, os workshops, quando são presenciais, eles acontecem em Campinas. Então, esses pockets acontecem aqui em Campinas, sempre uma vez por mês, aos sábados. Se vocês quiserem também mais informações, sempre ali no nosso canal do Instagram, que é uma plataforma que a gente acaba utilizando mais no dia a dia, você vai ter essas informações que ali a gente está divulgando sempre.